Olá a todos e a todas, vamos nós para mais uma videoaula de educação física. A gente vai falar hoje sobre esporte e preconceito e a gente vai usar como referência para falar um pouquinho desse tema uma competição que acabou de se encerrar. Ela deveria ter acontecido no ano de 2020 e ela acabou acontecendo agora em 2021, que foram os Jogos Olímpicos, né? A gente vai usar o recorte dos Jogos Olímpicos para poder fazer uma fala com relação à questão do esporte e do preconceito, especificamente um recorte sobre a questão do gênero, né? A participação da mulher em competição esportiva e a participação da mulher em algumas modalidades esportivas, tá bom? Vem com a gente, vai ser extremamente proveitoso e vamos lá. A gente tem aqui numa imagem, que acabou de subir aqui, o Barão Pierre de Coubertin. O Barão Pierre de Coubertin, ele foi responsável pela edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Isso foi em 1896, né? Foi o responsável por reeditar, né, os Jogos Olímpicos da Era Moderna, tá bom? Nesses jogos, a participação das mulheres era apenas como espectadora. A mulher não tinha o direito de participar como atleta, mas as coisas não aconteceram conforme eles esperavam, não. As mulheres reagiram, né, e reagiram de forma contundente a essa segregação, a falta da participação da mulher. E uma atleta grega chamada Stamati Revit, confesso que não sei se assim pronuncia, mas a escrita é assim, né? O que ela proporcionou nesses Jogos Olímpicos, né? Um dia após a maratona acontecer, ela fez o mesmo percurso, né? Ela percorreu o mesmo percurso que os homens tinham percorrido um dia anterior. E um fato muito curioso é que o tempo da atleta grega foi menor do que de muitos homens, né? Então, esse protesto tinha um efeito muito importante numa abertura para que as mulheres pudessem participar de outros jogos. E assim aconteceu. Vamos ver. A gente tem uma imagem aqui dos Jogos Olímpicos, né, de Paris, em 1900. Charlotte Cooper, da Inglaterra, jogando tênis, né? Nos Jogos Olímpicos de Paris, em 1900, 4 anos após os Jogos de 1896, a gente teve uma participação de 22 mulheres nesses Jogos Olímpicos, tá bom? Mas não foi uma participação plena, né? Elas participavam do golfe e do tênis, que era considerado esporte belo, e além disso, elas não tinham direito nem à medalha e nem àquela coroa de louros. Elas ganhavam simplesmente um diploma, né? A sua premiação era diferente da premiação dos homens. A premiação das mulheres era apenas um diploma, né? Mesmo com a abertura para a participação das mulheres, mesmo assim foram criados requisitos burocratizantes e que excluíram as mulheres da premiação, por exemplo, né? Nós temos aqui uma foto, né, da nadadora brasileira Maria Lenk. Maria Lenk, ela foi a primeira mulher brasileira a participar de uma Olimpíada. Isso aconteceu em Los Angeles em 1932. E um detalhe importantíssimo é que Maria Lenk, ela foi a única mulher na delegação brasileira em 1932, né? Então, Maria Lenk tem uma importância muito grande, né, para a questão do esporte brasileiro e para a questão da inclusão da mulher brasileira nos Jogos Olímpicos, né? Foi ela que rompeu as barreiras, abriu as portas para a participação feminina das mulheres brasileiras nos Jogos Olímpicos, né? Um fato histórico que ficou marcado em nossa história, e Maria Lenk sempre é lembrada por conta desse heróico fato que ela protagonizou. Temos aqui agora um quadro que expressa a participação das mulheres de 1896 até 2012, né, no que diz respeito à questão
das modalidades e a participação feminina. Falta aqui os dados de 2016 e de 2020, que foi em Tóquio, realizado agora em 2021 devido à pandemia. Um outro dado que eu quero trazer para essa discussão refere-se à Aida dos Santos, que em 1964 em Tóquio, ela participou dos Jogos Olímpicos, ficou em 4º lugar no atletismo e ela viajou sem material esportivo e viajou sem seu técnico, né? Foi uma guerreira que também escreveu seu nome na história do esporte brasileiro. Outro dado importante, Sandra Pires e Jaqueline Silva, atletas do vôlei de praia dupla, em 1996 ganhou a primeira medalha para o Brasil na modalidade vôlei de praia feminino, né? Foram as primeiras mulheres brasileiras a ganharem medalha nos Jogos Olímpicos, tá bom? Um outro ponto para a gente abordar é o decreto 3199 de 1941, que não diz respeito aos Jogos Olímpicos, mas foi determinante para o esporte brasileiro, para a participação das mulheres no esporte. Esse decreto, ele proibia a participação de mulheres em vários esportes, né? Esportes que prioritariamente tinham contato físico e alto grau de exigência física, né? Segundo esse decreto, as mulheres teriam seu corpo, né, transformado, seu corpo deixariam de ter curvas suaves, né, deixariam de ser belos, como se a mulher tivesse a função de ser bela aos olhos dos homens. Não é isso, né? Esse decreto perdurou até a década de 80 e foi assim um marco negativo para a participação da mulher no esporte, tendo em vista que proibia a participação da mulher no esporte. Então, se a gente imaginar, por exemplo, a Marta, a Cici, a Formiga, a Cristiane, imaginemos que quantas atletas desse porte a gente deixou de ver, deixou de ter no nosso esporte brasileiro por conta desse decreto que foi extremamente sectário e segregador, né? Convido vocês a ampliar essa pesquisa. Tem muito assunto na internet, muito assunto que vocês podem buscar e se aprofundar, porque o primeiro passo para a gente romper com essas barreiras, derrubar completamente esses muros, é a gente ampliar o nível de discussão, o nível de debate, que a gente está fazendo aqui agora, trazer o tema para discussão, para debate, para que a gente não ouça mais piadinhas e frases inconvenientes, tais como, né? Futebol é para homem, ou aquela que é muito comum, né? Chuta igual um homem, como se a mulher não tivesse capacidade nem técnica e nem física de fazer um bom chute numa partida de futebol. Concordam comigo? Um grande abraço a todos e a todas, até a próxima, espero que tenha sido muito legal esse conteúdo. Até mais!